Caríssimos irmãos, estamos então neste domingo da 50ª, o que significa que temos nos próximos dias o Carnaval e a quarta-feira de cinzas, com a qual iniciaremos o importante tempo da Quaresma, tempo este que não pode passar por nós despercebido, como mais uma Quaresma, mais um ano que se passa, mais um tempo. Não, nosso Senhor está nos dando a graça desse tempo quaresmal para emendarmos a nossa vida, para entrarmos nos trilhos, digamos, entrarmos no seu caminho. Portanto, esse domingo da 50ª é como que o último convite, uma última alerta para nós mesmo que nos despertarmos, se ainda estamos com o espírito mole ou sonolento para as coisas de Deus, para as coisas da fé, para as coisas da religião. Nosso Senhor vem até nós e nos chama a nos corrigirmos. E assim, caríssimos, começa o Evangelho de hoje, nosso Senhor dizendo aos discípulos e também para nós: estamos subindo a Jerusalém. Subir a Jerusalém significa que nosso Senhor está pronto a se entregar de braços abertos na cruz pela nossa salvação. E nosso Senhor fala isso para nós agora, antes de começarmos a Quaresma. Imagina se nosso Senhor encontrasse com algum de nós, com cada um de nós. A gente está lá com as nossas distrações, com os nossos trabalhos, com a nossa vida em família, na escola, com os nossos afazeres, com as nossas preocupações, até lícitas, logicamente, mas também com as nossas inclinações que tanto nos atrapalham. Aí nosso Senhor encontra a gente, olha para nós e diz: estamos subindo para Jerusalém. Se nós escutássemos isso de nosso Senhor, qual seria a nossa reação? Sabendo que dentre poucos dias estaremos na quarta-feira de cinzas, iniciando a nossa Quaresma. Nós ficaríamos indiferentes com nosso Senhor? Ou não? Nós daríamos ouvidos, entenderíamos isso como que um convite: suba comigo para Jerusalém? E então, se nós decidirmos ir a Jerusalém com nosso Senhor então, assim como fez com seus discípulos, já anuncia para nós o que o aguarda lá em Jerusalém. Nosso Senhor diz para os seus discípulos que lá se cumprirá tudo o que foi escrito pelos profetas. Seríamos nós capazes de nos alegrarmos com essa palavra de nosso Senhor, que diz para nós: estamos indo a Jerusalém e lá se cumprirá tudo? Ficaríamos, caríssimos, alegres e consolados, ou ficaremos preocupados? Ou pior ainda, indiferentes? Nosso Senhor diz que lá Ele será entregue aos gentios, será escarnecido e açoitado, será cuspido e depois o matarão. Imagina ouvindo isso de nosso Senhor, cada um de nós, agora, antes de começarmos a nossa Quaresma. Nosso Senhor diz isso para nós: estamos indo a Jerusalém. Estamos adentrando neste tempo. Mas, prevendo a fraqueza do coração dos seus discípulos e também a nossa fraqueza, nosso Senhor já nos dá esperança e diz que depois o matarão e ressuscitará ao terceiro dia. Nosso Senhor nunca vai nos deixar sem esperança.
São Gregório Magno, ao comentar esse anúncio de nosso Senhor aos discípulos e também a nós, ele diz palavras belíssimas. Ele fala: o Salvador previu o desassossego que a paixão lançaria sobre o espírito dos seus discípulos e também sobre o nosso coração. Só de falar que nós vamos começar a quaresma, um tempo de penitência, como o nosso coração já não fica desassossegado? A gente pensa, meu Deus, quaresma vai ser o tempo de jejum, de esmola, oração. Parece que essas coisas causam desassossego no nosso coração. Mas São Gregório então diz para nós, é por isso que é necessário também anunciar a ressurreição. É a ressurreição que vai nos dar esperança para atravessarmos esse caminho até Jerusalém, como se fosse esse caminhar que nós vamos iniciar agora na nossa quaresma, tendo em vista a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor. Caríssimos, dado a fraqueza do nosso coração, se nós pensarmos tão somente nos sofrimentos, nós esmorecemos. Então, assim como o nosso Senhor faz desse modo com seus discípulos, Ele faz conosco também. Porque esse seu sofrimento não é um sofrimento qualquer, não é um sofrimento em vão. Nosso Senhor vai a Jerusalém morrer de amor por nós. Nosso Senhor vai se doar, vai se entregar inteiramente pela nossa salvação. Sabendo disso, o nosso coração já deve começar a sossegar. O nosso coração já deve começar a ficar mais tranquilos para iniciarmos a nossa quaresma. Se nosso Senhor está indo a Jerusalém para se entregar por mim, no ato de amor, e esse amor é tão grande, esse amor é tamanho e tão verdadeiro, que Ele anuncia o que Ele já está suportando e vai suportar nesse caminho, e o que Ele vai suportar chegando lá. A entrega aos gentios, será escarnecido, açoitado, cuspido. Nada disso é capaz de vencer o amor de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Ele está decidido a subir a Jerusalém e pergunta para nós: vamos subir com Ele? Vamos iniciar bem essa quaresma? Vamos caminhar nessa quaresma como se nós estivéssemos subindo a Jerusalém com o nosso Senhor, para que na Semana Santa, ao fazermos nosso exame de consciência, a gente consiga dizer: Senhor, caminhamos, chegamos aqui, estamos em Jerusalém. Foi dura e penosa a caminhada, mas o Senhor me sustentou com seu amor, o Senhor me sustentou com a sua esperança, o Senhor me segurou firme na fé. São Gregório, então, caríssimos, ele ainda continua sobre a segunda parte desse evangelho, que é sobre o cego. Nosso Senhor cura um cego que está à beira do caminho. São Gregório diz: olha, como se não bastasse para dar esperança aos apóstolos e anuncia que Ele vai ressuscitar, nosso Senhor ainda realiza um prodígio para assegurá-los na fé, para que vendo aquilo, eles não esmoreçam, eles tenham fé. Nosso Senhor sim, vai ressuscitar, Ele é todo poderoso. E nosso Senhor realiza então esse prodígio da cura do cego. Nosso Senhor, Ele alimenta a esperança e a fé dos discípulos, para que não venham a ficar à beira do caminho nessa subida a Jerusalém. Peçamos então a Nosso Senhor que faça o mesmo conosco, que alimente a nossa fé e a nossa esperança, para nós não ficarmos à beira do caminho nessa subida que se inicia com a nossa quaresma. Nosso Senhor sobe para a sua paixão e morte.
a sua obra de amor, sua total entrega pela nossa salvação. Que obra estupenda, caríssimos, a ponto de vencer qualquer dor, qualquer humilhação, qualquer que seja. Usemos isso na nossa quaresma, para que diante, às vezes, de uma coisa tão pequena, a gente esmorece, larga tudo para trás, desespera, volta para trás, desiste dos planos. Não, pensemos em nosso Senhor. Veja como Ele faz conosco. Ele está indo se entregar por amor. A cura desse cego também, diz São Gregório, deve alimentar em nós o seguinte pensamento. Nosso Senhor, quando sobe para Jerusalém, Ele sobe para arrancar o homem das trevas do pecado e conduzir agora à luz da sua graça, muito bem simbolizada neste cego. Este cego, diz São Gregório, de certo modo, sempre representa a humanidade. O cego está nas trevas, ele não possui a luz dos olhos. Pobre deste cego, ele não vê a luz do dia. Mais pobre ainda do homem que vive no pecado e na cegueira espiritual. Porque se aquele cego não é capaz de ver a luz material, os cegos espirituais não são capazes de ver a luz do mundo que veio até nós. O cego pediu a nosso Senhor, ao nosso Senhor perguntar a ele: o que queres que eu te faça? A resposta do homem foi imediata: Senhor, que eu veja. Olha o desejo deste homem. Ele quer a sua vista iluminada. Caríssimos, se estamos na cegueira espiritual, peçamos a mesma coisa para nosso Senhor, que eu veja, para que nós possamos contemplar essa luz espiritual que dissipa as trevas do pecado do nosso coração. Na nossa vida, nessa subida a Jerusalém, na nossa quaresma, cada um de nós temos que nos fazermos um pouco como que este cego. Nós queremos contemplar essa luz espiritual. Nós queremos contemplar a luz do mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Este cego, ao ser curado, a primeira pessoa que ele viu diante de si foi nosso Senhor. O rosto santíssimo de nosso Senhor foi a primeira coisa que esse homem contemplou. E diz o Evangelho então que ele continuou seguindo a nosso Senhor. Imagina se alguém que não tinha a luz dos olhos, um cego, nunca viu nada, a primeira coisa que ele vê, a primeira pessoa, o primeiro rosto, é o rosto de nosso Senhor. O primeiro rosto que aquele homem viu é o rosto que todos os santos desejam. É o rosto que os mártires derramaram o seu sangue para contemplar. E ele, diz o Evangelho, continua seguindo a nosso Senhor. Caríssimos, nosso Senhor que nos salvou com a sua cruz, com a sua morte e ressurreição, nos tirou das trevas do pecado. Procuremos este rosto, procuremos esta luz, procuremos apenas isso. Peçamos a nosso Senhor, Senhor, que eu veja. E uma vez que nós tenhamos diante de nós o rosto de nosso Senhor, essa imensa graça, nunca mais nos apartemos dele. Façamos como esse cego. Vamos seguir nosso Senhor, glorificando a Deus, porque não tem mais nada a desejar. Nosso Senhor satisfez imediatamente aquele homem e quer satisfazer cada um de nós. Portanto, nessa subida a Jerusalém, nessa caminhada quaresmal, peçamos isso a nosso Senhor. Senhor, que eu veja, dissipe as trevas do meu olhar e envie, Senhor, a vossa luz. Que Nossa Senhora, Mãe da Esperança, nos ajude nessa caminhada quaresmal
para não esmorecermos, mas, com fé, esperança e caridade, mantenhamos nosso olhar fixos na Eucaristia, para alimentarmos o nosso corpo e a nossa alma com esse alimento espiritual que há de nos sustentar nesta quaresma e toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.